Servos de Deus a trombeta tocarem, breve Jesus voltará.
Olá, muito boa noite para você que está aqui conosco mais uma vez através das nossas redes sociais, Adventistas Parque Amazônia. É muito bom tê-lo conosco mais uma vez nesta última quarta-feira do mês de novembro. Nós temos estudado nas noites anteriores justamente os sinais do reino relatados no Evangelho de João, que tinham como objetivo mostrar justamente que o poder de Deus ele é manifestado através da presença física, mas também através de sua palavra. E assim também o Evangelho de João tem como objetivo mostrar que Jesus é o Filho de Deus. E hoje o sinal que nós iremos estudar talvez é um dos milagres mais importantes e maravilhosos que Jesus realizou, e por isso merece a nossa consideração nesta noite. Eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia neste momento, abri-la no Evangelho de João, no capítulo 11, a partir do versículo 1. É uma história muito famosa, mas que nós temos a oportunidade de aprendermos algumas lições muito importantes. Então, João, capítulo 11, a partir do versículo 1, no texto bíblico, diz o seguinte: Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhes enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disto, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu Jesus, versículo 9. Não são 12 as horas do dia, parte clara? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente, versículo 14: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Tá bom a leitura até aqui? Existem algumas considerações que nós precisamos fazer, ok? Veja, esse evento ele acontece um pouco tempo depois. A última vez que ele esteve em Jerusalém, ele foi praticamente expulso e, na verdade, ele estava sendo ameaçado de ser preso e morto por parte dos fariseus, judeus. E ele então se desloca para uma região mais distante um pouquinho, mas o fato é que a região de Betânia, onde morava Lázaro, ficava bem próxima da cidade de Jerusalém, pouquíssimos quilômetros. E por isso, para os discípulos, isso gera uma certa apreensão se Jesus realmente voltaria para ali depois de todos os acontecimentos recentes. O fato é que é interessante nós notarmos uma curiosidade acerca desse texto. Maria e Marta, elas pedem um mensageiro para irem até Jesus, uma distância por volta talvez de uns 30 quilômetros, com a seguinte mensagem: Mestre, aquele a quem tu amas. É interessante que não é citado o nome Lázaro, mas isso mostra uma certa afinidade, um carinho, uma intimidade que existia na relação entre Jesus e Lázaro e seus demais familiares, as suas irmãs no caso. E é interessante a gente notar isso. Jesus ele sempre teve algumas pessoas que eram mais próximas, e bem provável que Lázaro e a sua irmã, e nós vemos outros relatos na Bíblia também, mas é bem provável que Jesus tivesse uma maior intimidade com eles. E isso é importante porque demonstra esse afeto que Jesus tinha para com Lázaro, sua irmã, assim como também algumas outras pessoas que ele tinha mais próximo de si.
Mas o fato é que, para mostrar justamente o apreço que possuía. Então você imagine, no primeiro dia o mensageiro viaja até onde está Jesus, cerca de 30 quilômetros. No segundo dia o mensageiro volta com a mensagem, e qual é a resposta que Jesus dá aqui? Jesus ele olha para o mensageiro e ele fala, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas é para que a glória de Deus seja manifestada. É importante nós levarmos isso em consideração. Por quê? O rapaz do mensageiro, ele volta o segundo dia, ok? E é interessante, quando ele volta para casa, Lázaro já estava morto. Ele vai com a notícia de que Lázaro está doente. Quando ele volta com o recado de Jesus, Lázaro já estava morto. Ou seja, o recado que ele tinha de que esta enfermidade não era para a morte, já não servia mais para as suas irmãs. Afinal de contas, Lázaro havia morrido. Então, só um detalhe que é importante a gente perceber nesse texto. Mas continuando a história, o texto reflete aqui, na verdade Jesus reflete talvez algumas curiosidades ou perguntas, questionamentos que nós podemos fazer. Por exemplo, por que Jesus não cura à distância, como ele havia feito no caso do filho do oficial do rei? Ele poderia ter falado e o milagre ter acontecido à distância. Ou ele poderia ter partido imediatamente, afinal de contas, convenhamos. Se você tivesse que ajudar uma pessoa que você ama, que estivesse passando por um momento delicado, quase em morte, você não faria tudo o que estivesse ao seu alcance da maneira mais rápida possível para poder salvar essa pessoa? Então, às vezes, quando a gente faz uma leitura superficial aqui desse texto, a gente é levado a pensar de que justamente Jesus ele não amava de fato Lázaro. Mas é importante nos atermos à resposta de Jesus, de que esta enfermidade, esta doença não era para a morte. Esta doença era para que se manifestasse a glória de Deus. Muito bem, Jesus ainda demora 2 dias, então no 4º dia é que ele se destina a ir até a região de Betânia, justamente para encontrar agora com a família de Lázaro, né? Ele vai até a cidade, até aquela região, e na entrada da aldeia, no caso ali, Marta já vê Jesus chegando, e ela vai correndo até a direção de Jesus. E é interessante aqui, sabe por quê? O foco de Jesus aqui, na verdade, é testar a fé. Fé dos discípulos, a fé das irmãs, mas também a fé dos judeus. E isso é importante nós levarmos em consideração. Então perceba, no começo aqui, nós vemos que Jesus está lidando ali com os discípulos diretamente, mostrar para os discípulos o que era de fato manifestar a glória de Deus através daquela enfermidade. Mas agora quando a gente olha para as 2 irmãs, o texto bíblico diz no versículo 21, como eu falei, Jesus estava entrando na aldeia, Marta sai ao encontro de Jesus, ela não espera Jesus chegar. E no versículo 21 e 22, inclusive de João 11, diz que ela corre diante de Jesus e ela fala, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Perceba, aqui Marta está demonstrando justamente a sua confiança na presença de Jesus. Ela fala, Jesus, se o Senhor estivesse presente aqui no momento em que isso aconteceu, infelizmente, ou melhor, felizmente nós teríamos preservado a vida de Lázaro. Então ela demonstra essa fé e ela entende aquele que é Jesus e aquilo que ele faz. Mas é interessante que Jesus ele dá uma resposta para ela, porque Jesus está tratando a fé dela aqui. No versículo 24 ele diz, Marta, no versículo 23, ele fala assim, teu irmão há de ressurgir, há de voltar à vida. E olha que interessante o que Marta entende aqui. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, pois ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Você consegue perceber? Jesus estava falando do presente, enquanto Marta estava pensando no futuro. E, de certa forma, os judeus aqui pensando no passado, ok? Então é interessante nós analisarmos isso. Marta, que no caso, ela não entendeu aquilo que Jesus estava querendo dizer para ela. O que isso significa? Que muitas vezes nós não conseguimos entender as verdades espirituais que Deus manifestou para a gente, e a gente fica um pouco perdido com relação a isso.
Nós precisamos aprender a entender aquilo que realmente quer dizer. Jesus estava falando que Lázaro voltaria à vida naquele momento. Mas o fato é de que Marta entendeu que ele estava falando no último dia, na manhã da ressurreição, como a gente gosta de mencionar. Mas então, Jesus ele tem que ser mais específico, porque ele olha para ela e fala: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Aqui Jesus está tentando demonstrar para Marta que aquilo que era uma esperança futura, na verdade iria se consumar no seu presente, que o foco dela deveria ser aquele, o presente. E aí então ela responde a Jesus: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. E aí então ela se retira, ela agora entende as palavras de Jesus, ela se retira e vai lá dentro da aldeia, dentro de sua casa, chamar a Maria. E ela fala: Maria, o mestre chegou e está te chamando. E ela então ouviu isso, se levantou depressa e saiu, foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, como eu falei para vocês. Os judeus que estavam com Maria em casa, consolando ela, que era um hábito muito comum naquela época, supondo que ela ia ao túmulo chorar, foram atrás dela para ver o que iria acontecer. Achavam que ela estava ali no momento de choque, que ela estaria aos prantos, né, diante disso. O fato é que, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, ela se lança aos seus pés, num sinônimo de desespero. Afinal de contas, ela perdeu o seu irmão. E é interessante que ela repete a mesma coisa que Marta havia repetido. Ela fala assim, no versículo 32, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Interessante, o mesmo pensamento. Jesus, vendo a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Então é interessante aqui porque esse texto ele demonstra a humanidade de Jesus. Até porque ele é complementado no versículo 35, nos menores da Bíblia, que diz, Jesus chorou. O que isso significa? Jesus ter chorado demonstra essa humanidade de Jesus, demonstra a compaixão que ele tem para conosco, porque ele viu a consequência do pecado, como o pecado aterroriza o ser humano, trazendo como consequência a morte. Então justamente por isso é que ele chora. Mas talvez é bem possível que Jesus chore aqui também, porque ele tem que trazer de volta à vida Lázaro, não para viver eternamente, mas para ainda voltar para este mundo. Consegue perceber? Talvez o desejo de Jesus era que a ressurreição dos santos, dos salvos, acontecesse o quanto antes, mas ainda teria que esperar mais um pouco. E aí então Jesus ele pede, ele, depois dessa conversa com Maria também, ela tem esse mesmo pensamento, ele perguntou: onde vocês sepultaram? E ela respondeu: não, venha Senhor, venha ver onde o sepultamos. E aí então os judeus, ao verem Jesus chorar, eles começam a olhar uns para os outros e pensam: olha como Jesus amava esse homem, como Jesus tinha preço por ele. Então Jesus, ele no versículo 37, alguns começaram a confabular ali. Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? As pessoas começaram a se questionar. Será que Jesus não poderia ter feito alguma coisa? Por que ele não fez nada? Quando nós vamos ao versículo 38, diz que Jesus novamente se agitou. Ele foi até o túmulo, que descreve aqui que era uma gruta, cuja entrada tinha sido posta uma pedra. E então ordenou Jesus: tirai a pedra. E é interessante nesse momento, diante da sepultura, Jesus ele ordena que a pedra seja removida, mas olha que interessante o vacilo da fé das irmãs. Porque qual que é a reação dela imediatamente após a ordem de Jesus? Elas falam: não, Jesus, por favor, o corpo já está em estado de decomposição, já está cheirando mal. Elas ainda não estavam compreendendo muito bem aquilo que Jesus estava para fazer. A sua fé vacila naquele momento. E aí então Jesus respondeu, olhou para elas, talvez com muita paciência, e disse: olha, não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? Importante esse termo. Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai,
graças te dou porque me ouviste. Vamos parar por aqui antes de Lázaro sair do túmulo. Perceba uma coisa comigo. Por que Jesus demora todos estes dias para realizar este milagre? Na crença dos judeus, uma pessoa após falecer, na verdade uma pessoa poderia voltar a ter os seus sinais vitais em até 3 dias após ser dado como morto. Talvez algo semelhante ao que a gente conhece hoje como catalepsia. Se você quiser pesquisar um pouco mais sobre isso, catalepsia. É uma doença onde os nossos sinais vitais eles passam quase que desapercebidos pelos instrumentos que medem isso. E então eles tinham aquela crença de que uma pessoa, em até 3 dias, ela poderia voltar à vida. O que isso significa? Se Jesus tivesse ressuscitado Lázaro no primeiro dia, no segundo dia, facilmente os judeus conseguiriam convencer as pessoas de que na verdade não foi Jesus que realizou isso. Na verdade, na visão deles, eles poderiam acusar de que foi apenas um problema como este desta doença. Então Jesus espera o 4º dia justamente para mostrar que é uma ação sobre-humana, que não é uma ação comum ao ser humano, mas que é uma ação que vai além daquilo que o ser humano é capaz de explicar, daquilo que o ser humano é capaz de fazer. E aí então, voltando aqui a este milagre, diz Jesus dá ordem para que a pedra seja removida e ele faz a oração, né? E ele ora no versículo 42, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, chamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, entre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. Aqui nós começamos a entender qual é o objetivo deste milagre ser relatado na Bíblia. Veja, primeiro, se Jesus não diz de maneira específica o nome de Lázaro, pelo seu poder, todas as pessoas que estavam ali enterradas poderiam voltar à vida. Então por isso que Jesus é bem específico ao chamar o nome de Lázaro. Mas a consequência maior do milagre, claro, devolver a vida a Lázaro, também é uma grande consequência, mas não somente isso. Afinal de contas, o fato é que, lembra que eu falei no começo, de que o objetivo do Evangelho de João, primeiro, é mostrar que a palavra de Jesus tem poder, e é isso que acontece, Jesus fala e o milagre acontece, Lázaro volta à vida, mas o objetivo do Evangelho também é mostrar de que, além da palavra de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus. E qual é a reação das pessoas ao verem Jesus ressuscitando Lázaro? Os judeus que estavam ali creram que ele era de fato o Filho de Deus. Consegue perceber como esta história atinge o objetivo do Evangelho de João de mostrar essas duas verdades sobre Jesus? Pois bem, o que essa história tem nos ensinar? Essa história nos ensina de que Jesus ele nunca age por improviso na nossa vida, de que no momento certo ele age, no momento certo ele proporciona o milagre para a gente. Talvez você esteja precisando de um reavivamento espiritual, talvez você precisa ressuscitar a sua vida espiritual, ou talvez os problemas que têm acontecido com você tenham deixado você desanimado, para baixo. Você deve ter a certeza de que o mesmo poder que trouxe Lázaro de volta à vida é o mesmo poder que está disponível para você hoje, para que você possa vencer a todas estas coisas e receber a coroa da vida eterna na manhã da ressurreição. Deus deseja que você aceite este milagre que Ele quer lhe proporcionar na sua vida. Então, neste momento, tome esta decisão diante de tudo que você tem vivido. Não se esqueça, o poder de Deus está disponível a você hoje também. Você crê nisso? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, porque através do milagre realizado em João capítulo 11, quando o Senhor trouxe de volta à vida Lázaro, nos ensina que hoje este mesmo poder está disponível a nós, de que a palavra de Jesus é forte e eficaz, e que na verdade, Pai, todos nós temos este poder disposto hoje a nós. E é por isso que nós pedimos a Tua bênção
para que possamos ter a nossa vida restaurada, ter o nosso coração restaurado, mas para que a nossa vida espiritual saia desse estágio de morte e possa voltar a ter vida e vida em abundância. Continue a cuidar de cada um de nós, a nos abençoar. Nós pedimos tudo isso no nome de Jesus. Amém. Uma boa noite para você e que Deus lhe abençoe mais uma vez. Forte abraço. No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. De Deus irá soar.